que Deus falou sobre nós, sobre a nossa vida. Quase todos vocês aqui acreditam ou já receberam uma palavra de que Deus tem uma obra na sua vida, amém? Amém? Mas como você reagiu a essa palavra? Você reagiu ela com suspeita ou você reagiu ela com confiança? Quando foi falar para você, todas as vezes que isso é ministrado sobre a sua vida, você suspeita de que é verdade? Você suspeita de que isso é real ou de que isso vai acontecer mesmo? Você duvida, questiona, porque muitas das vezes nós somos paralisados dentro de uma suspeita, mas comigo, mas será? Ou você pode reagir por confiança, e você pode acreditar, não, eu acredito no que ele falou. Eu acredito, e se ele disse que ele tem uma obra, ele vai cumprir. Amém? Uma das coisas que nos fazem ter suspeita quando recebemos esta palavra de Deus sobre nossas vidas é quando nós olhamos para as nossas habilidades, é quando nós olhamos para nós, é quando nós olhamos para o quanto de poder nós temos, para o quanto de unção que nós temos, e aí nós paramos e começamos a questionar, não, eu não vou dar conta disso, não, eu não vou ter condições disso. Irmãos, Deus nunca vai te chamar para algo do teu tamanho. Por isso, não olhe para as tuas habilidades em fazer. Deus não te chamou pelas tuas habilidades. Deus te chamou porque Ele te ama. Eu não vou falar sobre isso. Eu preguei há 2 domingos atrás sobre o batismo de Jesus, sobre o amor dele derramado, e aquilo mudou tudo. O amor do Pai sobre o Filho. Mas eu quero dar uma pincelada rapidamente sobre isso, para que isso sirva de uma plataforma, para que vocês entendam e compreendam o que eu quero ministrar nessa noite, amém? No batismo de Jesus, todos vocês aqui conhecem o batismo de Jesus, a história do batismo? Tem alguém aqui que não conhece? Então é mais fácil ainda. No batismo de Jesus, Jesus chega e a Bíblia diz que os céus se rasgam e há uma palavra liberada sobre ele. Que palavra é essa? Tu és o meu filho amado, que me dá prazer, ou em quem me comprazo. E aquilo foi crucial para todo o mover, para todo o caminhar de Jesus, porque Jesus poderia ouvir várias outras coisas. Jesus poderia ouvir, e que muitas das vezes nós queremos ouvir. Jesus poderia ouvir de Deus assim: este aqui é o meu filho todo-poderoso, este aqui é o meu filho que eu enchi ele de sabedoria. Mas o que ele ouviu foi a certeza de que ele era amado. Amém? E eu e você, irmão, precisamos ter a certeza absoluta nos nossos corações do amor de Deus em nossas vidas. Amém? Fala para o irmão que está do seu assim, ó, entra debaixo. Mas fala com fé, fala, entre debaixo do eu te amo. Do eu te amo de Deus. Irmãos, tudo que nós vamos fazer para o Senhor, só conseguiremos fazer do jeito que Ele quer, na excelência que Ele quer, se nós nos posicionarmos dentro do eu te amo dele, não nas nossas habilidades. Não é do que você é capaz, não é do que você tem de potencial, não é pelo quanto de unção que foi derramado sobre você, não é pelo quanto de dons você tem, não é por isso, é por causa do eu te amo dele. Então eu e você temos que nos posicionar dentro desse eu te amo, porque é esse eu te amo, irmão, que não vai fazer com que nós venhamos a duvidar. Porque quando nós formos questionados acerca do que vamos fazer e pelo que temos a oferecer, nós teremos uma resposta para dar. Mas por que ele escolheu você? Mas por que você? Mas por que, se você não vai conseguir fazer? Você vai dizer para ele, é porque eu estou debaixo do eu te amo dele. Amém?
Por isso que eu digo para você que qualquer um de nós pode viver o propósito de Deus na sua vida. Qualquer um. A análise de Deus não é baseada, irmão, na sua capacidade. A base de Deus, a análise de Deus, ela é analisada pelo amor que Ele tem. Amém? Fala para o irmão que está falando assim, ó, o eu te amo. Fala com mais fé, fala o eu te amo. Fala com mais fé, o eu te amo. De Deus faz toda a nossa diferença. Agora nós também não podemos nos pegar ao nosso eu te amo para Deus. Existem muitas pessoas que pifam, que param, porque elas olham para o eu te amo que elas dão para Deus. Que é um eu te amo inconstante, é um eu te amo fraco, é um eu te amo cercado de dúvidas. Porque hoje ama, amanhã já não ama tanto. Não é baseado no eu te amo, para te falar a verdade, irmão. O eu te amo que você vai dar para Deus será do nível que Ele quer o dia que você estiver dentro do eu te amo dele. Não extraia poder, presta atenção em mim, não extraia poder do teu eu te amo. Não extraia poder da tua capacidade. Não extraia a habilidade e o poder daquilo que você tem. Extraia poder do eu te amo de Deus. Porque quando você extrair o poder do eu te amo de Deus, você fará as obras de Cristo e fará obras maiores do que Ele fez. Amém? Mas enquanto eu e você não tivermos essa revelação, nós estaremos presos a isso, paralisados nisso. E eu quero que você entenda, irmão, porque o que eu quero pregar hoje, ele sai de 4 paredes. Eles não estão envolvidos com uma denominação. Quantos de vocês aqui entendem que o reino de Deus não cabe numa denominação? Levanta sua mão para eu ver. Quantos de vocês aqui entendem que o reino de Deus não cabe numa denominação? Nem a igreja cabe numa denominação. A igreja com I maiúsculo. Amém? E eu não estou falando mal da denominação. Não é disso que eu estou falando, irmão. Amém? É que Deus, Ele não quer, não deseja e nunca desejou estar preso a 4 paredes. O plano, o projeto de Deus, o eu te amo dele não é para que nós fiquemos presos a 4 paredes, restrito a isso. Não é. Agora, nós nunca conseguiremos viver a plenitude do propósito se nós não nos posicionarmos dentro desse eu te amo. Irmãos, eu acredito fielmente, eu tenho crido fielmente, tenho escrito muito sobre isso, que Deus quer fazer nesse tempo uma reforma e um avivamento social na terra, de forma sobrenatural, inexplicável, revolucionária. Amém? E isso não é feito entrando dentro das esferas sociais. Eu creio no fundo do meu coração, irmãos, que Deus quer avivar a esfera artística, a esfera econômica, a esfera da educação, a esfera da segurança, de uma forma poderosa através dos seus filhos. E eu tenho me preocupado muito, porque nós temos falado muito sobre uma cultura. Alguns 2 meses atrás eu li uma coisa que mexeu muito com o meu coração, que dizia que a cultura de uma nação não é formada pelos legisladores, pelos políticos. A cultura de uma nação, ela é formada pelos artistas, poetas, compositores. São eles que formam uma cultura. São eles que geram influência. Amém? Isso faz sentido para você? Faz sentido para você isso que eu estou falando, irmão? Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Você quer ver? Quantos de vocês aqui na sua adolescência, você foi adolescente, nos anos de 92, 93, você foi adolescente jovem nessa época? Levanta a mãozinha para eu ver. Você lembra quais eram os senadores do Brasil naquela época? Hã? Sim ou não? Mas você lembra de Bob Marley? Você lembra de Mamonas Assassina? Por quê? Porque eles marcaram a sua geração. Irmão, quantas pessoas não começaram a fumar maconha por causa de Bob Marley?
O outro está falando do menudo. Por quê? Porque são eles que formam, os artistas, irmãos. Eles formam. E Deus quer fazer um avivamento, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pode parecer loucura, pode parecer heresia, até o que eu vou falar, irmão. Pode até te escandalizar. Mas aqueles homens, os artistas daquela época, foram profetas da sua geração. É lógico que o poder profético deles foram usado de forma negativa. Mas eles marcaram uma geração. Eles marcaram uma geração. Hoje nós vimos praticamente o dia inteiro sobre o enterro do Chaves. Que não é Chaves, né? Uma geração. Lanos, né? É um cara que marcou a minha geração. É um cara que influenciou muitas pessoas. Amém? Sim ou não? Isso faz sentido para você? Faz ou não faz? Eu creio, irmão, que aqui dentro existem pessoas que Deus quer marcar nesta geração para entrar dentro do meio artístico, dentro do meio de composição, dentro do meio da música. Você quer ver? O Brasil tem uma cultura extremamente sensual. Por causa de quê? Por causa das nossas músicas. As nossas músicas, elas são apelativas ao extremo nessa geração. Eu duvido que alguém faria uma dança que nem essas pessoas fazem nesse tempo, se fosse tocado um outro tipo de música. Então nós temos que entender para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, como nós vamos fazer. E Deus, nesse tempo, irmão, Ele quer derramar sobre nós um espírito criativo. Ele quer derramar sobre a tua vida, sobre cada um dos que estão aqui, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres, esse espírito criativo que Ele vai dar para que você entre em esferas dessa sociedade e você traga uma reforma e um avivamento do reino dos céus na terra. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém. Sim ou não? Sim. Sim. Então fala para o irmão que está falando assim, você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Não é inadmissível os jovens dessa igreja não ter uma perspectiva de um futuro. É inadmissível os jovens dessa igreja não estar pensando numa formação, buscando um propósito de Deus. Irmãos, nós temos chamados. Fala assim, nós temos chamados. Nós temos dois chamados, praticamente assim, e eu quero tratar bem disso. Nós temos um chamado geral. E o chamado geral é: ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Outra coisa do chamado geral, a grande comissão. Nós temos que ganhar almas, nós temos que batizá-los e nós temos que discipular nações. Outra coisa do chamado geral, está lá em Mateus 6 do Pai Nosso. Pai Nosso que estás, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O assim na terra como no céu também faz parte do nosso chamado geral. Qualquer oportunidade que nós tivermos de trazer o céu na terra, nós também temos que fazer como um chamado. Então meu chamado geral envolve amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, ganhar almas, batizá-los, ensiná-los, discipulá-los e trazer o céu na terra. Isso é o chamado geral. Amém? Amém? Amém. Alguém tem dúvidas sobre o seu chamado geral? Não. Mas também nós temos um chamado específico. Irmãos, cada um de nós tem algo que é desenvolvido. Existem pessoas que têm uma vocação para jogar futebol. Sabe, alguém que tem uma extrema habilidade com as suas pernas e quem sabe vai virar o próximo Neymar. Quem sabe Deus não vai usar você para mudar a esfera do futebol. Hoje eu vejo alguns jogadores de futebol que para mim são um grande desperdício, porque o poder de influência que eles têm e eles não usam é terrível. Amém? Mas a gente está orando para que eles acordem, para que eles exerçam,
para que eles saibam que eles estão ali por algo maior. Existem pessoas, irmãos, que têm um chamado específico para as artes. São pessoas que vão mudar as artes, tanto cinematográficas, tanto teatrais, e invista nisso, musicais. Existem pessoas que têm um chamado específico para ser um ativista social e trazer justiça social. Outras pessoas têm um chamado específico para serem empresários. Outras pessoas têm chamado específico para ser educadores, para serem médicos. Vocês estão me entendendo? Porém, eu não posso viver o meu chamado específico abandonando o chamado geral. Enquanto eu vivo o meu chamado específico, eu também estou vivendo o meu chamado geral. Quem está me entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque senão eu pego o que eu fui chamado, o que foi me dado. Irmão, existem pessoas, irmão, que têm um espírito empreendedor dentro delas. Existem pessoas que têm uma criatividade, irmão, fora do comum. E você acha que isso foi gerado por quem? Vou falar uma coisa aqui. Talvez você... Durante muito tempo, irmão, a igreja tornou maligno muitas coisas que não eram malignas. Sabe, durante muito tempo a igreja fez bichos de 7 cabeças em coisas que não são. Existem, sei lá, talvez você está aqui hoje e você tem um grande desejo de ser um ator. Em alguns lugares talvez vai dizer, não, isso é do diabo. Não entra não, irmão. Se isso foi gerado no teu coração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você gosta de fazer algo e aquilo está muito dentro do teu coração e não é ilegal, não é imoral, não é antiético, não é antibíblico, então é de Deus. É de Deus. Amém? Não é imoral, não é ilegal, não é antiético e não é antibíblico, é de Deus. Invista nisso. Porque Ele tem um propósito a realizar na tua vida através disso. Talvez é você que vai mudar a esfera. Eu estava lendo sobre um diretor que está trabalhando agora em Hollywood, um jovem diretor, e ele está fazendo um avivamento dentro de Hollywood. Ele está trazendo uma mentalidade sobre algumas coisas fantásticas. Eu esqueci o nome dele. Eu estava lendo sobre algumas coisas que ele tem realizado, e alguns segmentos, e algumas formas. Ele tem trago alguns atores a uma reflexão, e os seus roteiros, ele tem traduzido alguma coisa que é do reino naquele lugar. E aquilo está começando, iniciando, é pequeno ainda, mas já está iniciando uma grande revolução. Talvez é você que vai revolucionar a segurança desse país. Talvez é você que vai revolucionar a política desse país. Talvez é você que vai revolucionar a educação desse país. E você está dizendo, não, isso é do diabo. Não, não é. Não é. Então, irmãos, se você sente esse desejo, se é algo que você vê fluir de você, invista nisso. Nossos jovens, irmãos, eu tenho quase sempre que eu posso conversar com os jovens, eu fico brincando com eles e falo assim, o que você quer ser quando você crescer? E muitos falam, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Um dia desse um jovem chegou para mim e falou para mim assim, pastor, eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Eu falei assim para ele, beleza, então você vai fazer o seguinte, ama a Deus de todo o teu coração, ama o teu próximo como a ti mesmo. Começa a trazer céu na terra em todas as oportunidades que você tiver. Começa a ganhar almas, a batizá-las, a discipulá-las. Em algum momento do processo do seu chamado geral, Deus vai revelar para você o seu chamado específico. Irmãos, porque não existe ninguém nesse planeta mais interessado que você encontre o seu chamado específico do que Deus. Porque Ele te deu isso por um propósito celestial. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém. Isso faz sentido para você, irmão? Amém. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Agora, se eu não me posicionar debaixo do eu te amo de Deus, se eu não mergulhar dentro do eu te amo de Deus, eu vou me perder. Eu quero ler um texto com você, está em Lucas 4.
eu quero pregar agora. Amém? Isso sirva de introdução para a sua vida. Fala para o irmão que está assim, irmão, Deus te ama. Fala assim, apesar de você, Deus te ama. Lucas capítulo 4, verso 37. Talvez vocês conheçam esse texto, mas eu quero trazer uma ótica desse texto que talvez possa gerar uma revolução no seu interior. Amém? Lucas capítulo 4, verso 37 diz assim: e as notícias, eu estou lendo uma tradução atualizada, se tiver alguma diferença aí, tá, irmão? Não tem problema não. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre, e a febre saiu da mulher. E no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus, e ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. E os demônios saíram de muitas pessoas gritando: você é o Cristo, Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso eles os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem na sinagoga de todo o país. Amém? Amém? Então, irmãos, tudo que eu falei até agora para vocês sobre o eu te amo de Deus, sobre você estar posicionado dentro desse eu te amo de Deus, é para que sirva de plataforma, para que você possa entender e basear, gerar a sua base do propósito de Deus na sua vida, do seu ministério, dentro desses princípios que Jesus mostra para a gente. Isso é muito claro aqui, porque esse texto ele mostra para a gente que Jesus tinha um propósito, ele tinha uma estratégia para cumprir esse propósito, ele tinha um plano, ele se movia de um padrão, ele tinha um padrão que ele agia para que ele pudesse cumprir esse propósito. Esse texto mostra para a gente que ele não se distraía daquilo que ele tinha planejado e ele ia até o fim, porque ele tinha um propósito. Amém? No verso 38, nós já vemos aqui, ó, e Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. Então, irmão, Jesus pregava nos templos e ele pregava Jesus pregava nos templos e ele pregava nas casas. E é muito claro a gente ver Jesus usando isso como estratégia. Isso era uma estratégia. Ele ensinava nos templos e ele ia para casa tornar prático todo o seu ensinamento e toda a sua pregação. Ele chegava nos templos e dizia: vocês têm que fazer assim. E ele chegava nas casas e fazia, e se comportava, para que as pessoas pudessem perceber. Agora é interessante observar esse texto algumas coisas. Primeiro, que a sogra de Pedro deveria ser uma mulher muito influente naquela região, porque Jesus chega na casa dela. Existem alguns teólogos que até dizem que Pedro traiu Jesus porque ele curou a sogra dele, né? Mas isso é má fé, irmão, que fazem com Pedro. Não tem nada a ver. Mas Jesus chega na casa da... Meu Deus do céu. Não, irmão. O homem, quando está doente, Jesus, irmão, depois que ele está curado, ele ainda fica mais 2 dias doente só para ter certeza. Né, irmão? Só para confirmar. A mulher não, irmão. A mulher doente está arrumando casa. A mulher nem foi curada totalmente, já está resolvendo tudo que tem que resolver.
E a Bíblia diz que a sogra de Pedro, ela é curada e vai cuidar dos discípulos. Tipo assim, deixa eu traduzir isso para uma linguagem marcosminiana para você entender. A mulher estava com febre para morrer. Jesus deve ter chegado na casa dela por volta de 2, 3 horas da tarde. Aí Jesus cura a mulher. O que a mulher faz? Levanta e vai fazer comida para eles. E nesse intervalo de tempo, até o anoitecer, de repente tem uma multidão na frente da casa da mulher. Tem uma multidão de enfermos, tem uma multidão de endemoniados, e a Bíblia diz, irmão, que Jesus começa a orar por eles. A Bíblia diz que Jesus começa a expulsar os demônios. Jesus começa a liberar a graça dele. Jesus começa a trazer sobre eles algo sobrenatural. Agora, o que Jesus viveu, o que Jesus fez, também é para que eu e você viva, e também é para que eu e você faça. Mas por que nós não fazemos? Porque nós temos medo. Fala para o irmão que está do seu lado assim, o medo é o sinal de que você não está posicionado no eu te amo de Deus. Existem pessoas que às vezes o enfermo está diante dele, ele tem medo de orar por ele. Existem pessoas que de vez em quando o endemoniado está diante dele, ele tem medo de orar por ele. Existem pessoas que estão diante de algumas situações e ele tem medo de pregar o Evangelho. Ele tem medo, sabe por quê, irmão? Porque você ainda não recebeu a revelação do eu te amo de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, é o eu te amo de Deus, que elimina o medo que está de você. Irmão, a revelação de Jesus como filho amado mudou toda a história. A revelação de Jesus, irmãos, quando você tem a revelação de que você é um filho amado, irmãos, todo medo é eliminado de dentro de você. Você não caminha mais por medo. É aquilo que o apóstolo João fala na sua carta lá, que o verdadeiro amor lança fora todo. Então, quanto mais eu estiver posicionado no eu te amo de Deus, menos medo eu vou ter. Menos medo eu vou. Irmão, você vai liderar, você eu tenho medo. Irmão, você vai ser um discípulo, eu tenho medo. Eu tenho medo. E esse medo, irmão, ele é limitador na sua vida. Homens que têm medo, mulheres que têm medo, irmão, não viverão aquilo que Deus tem para eles. E eu decidi há uns 5 anos atrás, irmão, eu tomei uma decisão na minha vida radical. Eu não quero chegar no céu. Irmãos, eu não quero chegar no céu e descobrir que eu podia ter feito coisas que eu deixei de fazer. Que eu podia ter mergulhado mais, avançado mais, crido mais, liberado mais palavras e eu deixei de fazer. Por causa do medo. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, não deixe o medo. Não deixe o medo. Fala, não deixe o medo. Não deixe o medo. Mudar. Parar a tua vida. Irmãos, o medo é como uma catarata. Na visão de alguém que ela vai diminuindo a visão, ela vai embaçando a visão, e aquela pessoa começa a ver o propósito dela todo embaçado, ela não tem clareza. O medo é como uma catarata que te impede de ver o que Deus quer realizar na sua vida. O medo, irmão, ele é um impedidor, ele é um limitador. Coloca a mão assim no seu peito e fala assim, Senhor, lança fora todo medo. Não, mas faz com fé, fala, Senhor, lança fora todo medo. Porque eu quero estar debaixo do eu te amo. Ter a certeza, eu sou um filho amado. Eu sou um filho, e isso vai trazer clareza na sua vista. Isso vai trazer clareza na sua visão. E aí, meu irmão, você vai fazer o que você não pode fazer. Você vai realizar o que você não tem capacidade para realizar. Porque você não funciona no medo. Você funciona no eu te amo de Deus. Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, é isso que você tem que entender. Fala assim, quando você vive isso. Fala com fé, fala, quando você vive isso,
você não fica preso, atrelado àquilo que te impede de romper. Amém? Amém? Fala para o irmão que está na situação, Deus te gerou para dar certo. Fala assim, você não é um plano para dar errado. Então eu tenho que entender isso. Então, a cura da sogra de Pedro desencadeia um comportamento. E esse comportamento revela muitas coisas para nós. O fato de Jesus estar saindo do templo e indo para as casas, isso comunica alguma coisa para mim, comunica alguma coisa para você, comunica que a pregação dele não podia ser contida em 4 paredes, mas ele também não deixava de anunciá-la em 4 paredes. Eu tenho uma opinião muito clara sobre algumas coisas, e é a minha opinião. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, não gosta. Irmão, e amém. Mas é a minha opinião. Amém? Eu não acredito no movimento dos desigrejados. Eu acredito na igreja local. Eu acredito nas igrejas locais como base. Eu não acredito num grupo de pessoas que se reúnem num café e dizem que ali está o reino, e ali está a igreja, e é ali que... Eu não acredito nisso. Porque na maioria das pessoas que eu conheço que fazem isso, são para lamber feridas uns dos outros. Se reúnem muito mais para falar mal da igreja do que para viver a igreja. Então são pessoas mais lambendo feridas do que vivendo realmente a igreja, vivendo realmente o reino de Deus. Então eu acredito na igreja local. Eu acredito que o que Deus quer fazer não está preso a uma igreja local. Vai se expandir, mas como Jesus, das sinagogas para as casas, das casas para as ruas, invadindo e trazendo um avivamento todo. Amém? Amém? Porque hoje, irmãos, nós temos um problema muito grande, eu identifico isso nessa geração. Todo mundo, irmão, fala mal da igreja. Todo mundo fala mal da igreja. E fala mal da igreja até por culpa da própria igreja. Mas eu tenho decidido a não falar mal da igreja. Irmãos, eu não quero basear a minha pregação na crítica. Eu quero basear a minha pregação na solução. Eu não vejo um futuro em pessoas sendo reunidas para falar mal um do outro. Eu vejo o futuro em pessoas se reunindo para se basear como uma plataforma e uma base, a sua vida, a solução. Então, se eu me reúno só para criticar, proveito nenhum tem naquilo. Irmãos, quantos aqui já foram magoados com a igreja? Já se decepcionaram com a igreja? Quantos aqui? Quantos aqui já foram magoados por um pastor, por um apóstolo, por um missionário, por alguém da igreja aqui? Quantos foram? Levanta a mão assim para eu ver. Então vira para essa pessoa que está do seu lado. Levanta a mão. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Você não está sozinho, filho. Então para de ficar lambendo ferida, irmão. Sabe, eu vejo pessoas que se juntam para lamber feridas. Irmão, essa geração, olha aqui para mim, irmão. Essa geração está recebendo algo de Deus que não vai parar em criticar. Porque a coisa mais fácil que tem, irmão, é falar do que está errado. Eu vou falar uma coisa, irmão, tem muita coisa errada dentro do vídeo. Amém? Coisas que eu também não concordo. Coisas que eu também não creio. Coisas que eu também não acredito, mas eu decidi não basear a minha vida e o propósito de Deus em criticar. Irmão, se eu não for parte da solução, eu também não quero fazer parte do problema. E essa é uma decisão que eu e você temos que ter. Então fala para o irmão que está assim, em nome de Jesus, irmão. Para de ficar lambendo ferida. Pastor, quem lambe ferida é cachorro. Você é cachorro ou você é filho de Deus? Ah, porque o pastor fez, porque a pastora falou, porque o ciclano fez, porque o ciclano, porque a igreja, porque a denominação, porque não, irmão, porque o reino de Deus está na minha vida, ele tem trago solução, e eu serei solução para esta geração. As pessoas vão olhar para nós e o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, e nós seremos uma inspiração. Amém? Ah, eles fizeram errado. Pô, mas tem uns caras que estão fazendo algumas coisas que a gente tem que parar para ver.
que vale a pena caminhar desse jeito. Pô, olha como é que eles andam, olha como eles falam, olha como é que eles são família, olha como eles trabalham, olha como é que eles se comportam. Nossa, vale a pena. Isso é uma solução. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, é para isso que você foi chamado, cara. Não é para lamber ferida, não. Amém? Amém? No verso 40, olha o que diz o verso 40. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos, com várias doenças, os levaram a Jesus. E ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os... Esse aqui é o Evangelho do Reino. Olha aqui. Esse aqui é o Evangelho do Reino. A gente pode definir o Evangelho que Jesus pregava em 4 pontos específicos. Se a gente for resumir o que Jesus fez durante 3 anos, o que ele fazia, pastor, a gente pode resumir em 4 pontos. Primeiro, ele ensinava a respeito do reino. Segundo, ele pregava a respeito do reino. Terceiro, ele curava os enfermos. E quarto, ele expulsava os demônios e libertava os cativos. Esse é o Evangelho do reino. Então, se eu e você pegar esse texto e analisar ele, Jesus estava vivendo, irmão, um grande avivamento. Ele cura uma mulher, a mulher levanta, faz uma comida, enquanto eles estão comendo, irmão, uma multidão está cercada. Eu fico imaginando isso, conjecturando dentro da minha cabeça, que um discípulo olha lá fora e fala assim, mestre, tem uma grande multidão de doentes, de endemoniados aqui, e Jesus fala assim, não, vamos lá, vamos curá-los. E aí eles começam a se organizar, os discípulos falam assim, vamos fazer uma fila aqui, ó, quem está doente, vem para cá. Os endemoniados, ó, fica aqui, você está estribuchando aí, não aguenta que ele vai chegar. E aí Jesus começa a orar, e a Bíblia diz que ele orou por todos, e todos foram, mas a Bíblia diz também que continuavam chegando. Olha só, olha o que diz o verso 41. Os demônios saíam... 41. Os demônios saíam de muitas pessoas gritando, você é o Cristo, o Filho de Deus. E eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia, e não deixava que falassem. Agora, o verso 42 é o ponto-chave dessa mensagem, e é aqui que eu quero pegar vocês, amém? Quando amanheceu, irmãos, ao anoitecer ele começou a orar. A Bíblia diz que ele só parou quando amanheceu. Então Jesus passou, irmão, ele deve ter começado a orar pelos enfermos durante muito tempo. Ele deve ter começado às 18 horas, que é o anoitecer, e foi até 5, 6 horas da manhã orando. Irmão, imagina quantas pessoas, e quantas pessoas que eram curadas saíam e traziam mais. Mas olha o que ele faz agora. E Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Irmão, deixa eu falar um negócio com você. Se eu e você não entender isso aqui, a gente corre um sério risco de perder o propósito de Deus na nossa vida e começar a fazer o nosso show pessoal acontecer. Olha que coisa louca. Jesus estava numa cruzada de milagres. Irmãos, imagine. Eu fico imaginando, imagine você agora, lá na sua casa. Uma multidão começa a chegar na sua casa. E a sua rua começa a ser tomada. E a outra rua começa a ser tomada. E está acontecendo um avivamento. E Jesus está te usando. E você está orando, as pessoas estão sendo curadas. Os sinais estão acontecendo, as maravilhas estão acontecendo. Os milagres estão acontecendo. E isso quando começa, irmão, ninguém quer que pare. Alguém quer que pare? Não. Ninguém quer que pare, irmão. É incontrolável. É incontrolável. Eles eram curados e lembravam de um parente que estava doente, iam para casa e traziam. Mas simplesmente Jesus dá as costas para eles e se retira. E é aqui que o Espírito Santo me pegou.
Porque a Bíblia diz que ele vai para um lugar deserto para quê? Para ele se relacionar com o seu Pai. Ele vai para um lugar deserto para ele estar com o Pai dele. Isso mostra, irmão, o quanto Jesus era focado. Irmão, quantos de nós aqui daríamos as costas para um avivamento? Para estarmos momentos com Deus. Quantos de nós aqui, irmãos? Irmãos, o que aconteceu é algo louco, é algo extraordinário. Por quê? Porque mesmo depois que ele se separou, se retirou, a Bíblia diz que a multidão foi atrás dele e achou ele. Olha o que fala o verso 42 ainda. Mas a multidão, ele sai, ele se afasta, vai para um lugar deserto. Mas o que acontece? A multidão faz o quê? Começa a procurá-lo. E quando o encontra, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse, irmão, aquela multidão implorou. Irmão, é louco entender esse texto. Você imagina um negócio desse acontecendo. Não, Jesus, não vai embora não. Não vai embora não, que o Senhor orou, meu filho foi curado. Eu liguei agora para o meu irmão. Ele pegou um ônibus, ele pegou um táxi. Ele está vindo de carro para cá. Espera ele chegar. E Jesus falou assim, não, eu tenho que ir embora. Parece frio isso. Nem parece que é Jesus. Mas Jesus, ele não veio fazer o que as pessoas queriam que ele fizesse. Jesus veio fazer o que o Pai determinou que ele fizesse. E o Espírito Santo me trouxe uma revelação muito forte, porque todas as críticas hoje que a gente tem veemente contra alguns homens dentro da igreja, é exatamente por causa disso. Porque eles foram encantados pelo avivamento. Irmãos, e quando você cai no encanto do avivamento, você perde o propósito de Deus. Porque muitos homens, quando começaram a orar, os enfermos foram curados, começaram a expulsar demônios, eles começaram a ser idólatras. E eles começaram a deixar o tempo com Deus para ter tempo com o povo. Irmãos, nunca abandone o tempo com Deus para ter o tempo com o povo. Você vai ter o tempo com Deus que vai te levar a ter o tempo com o povo, mas não negocie o tempo com Deus. Eu fico imaginando, irmão, alguns discípulos chegando para Jesus agora e falou assim, mestre, é agora. Agora a gente vai bombar. Ó, tem uma multidão lá fora. Ó, mestre, o prefeito está lá fora. O prefeito quer falar contigo. Ele disse que quer te dar o maior estádio da cidade. Ele vai bancar tudo, vai levar som para o senhor ir lá ministrar a palavra de Deus. Ó, tem um dono de uma rede de televisão ali agora. Ele quer te dar um horário nobre para você ministrar, mestre. E Jesus simplesmente falou assim, eu não posso. Eu não posso. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você está entendendo? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, isso pode mudar tudo na sua vida. Olha o que ele fala no versículo 43. Mas Jesus diz, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Em outras palavras, ele disse assim, ó, eu não posso ficar, porque o que Deus me enviou para fazer não foi isso. O meu tempo aqui acabou. O tempo de fazer isso aqui acabou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O desejo do coração de Jesus era que aquele mover de avivamento acabasse? Sim ou não? Qual era o desejo do coração de Jesus? Era que os que foram curados começassem, os que foram libertos começassem, e ele estava indo para outra cidade ativar outras. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Vai chegar um tempo em que o meu tempo aqui vai acabar.
E eu não vou mais poder ficar. E talvez você vai me implorar para ficar, eu vou dizer, eu não posso ficar. Mas isso significa que o avivamento que Deus vai derramar sobre esse lugar vai acabar? Não. Por quê? Porque nós vamos multiplicar. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Faz sentido para você o que eu estou falando? Eu estou preocupado com você. Está fazendo sentido? Então fala para o irmão que está na relação. Se você não se move dentro desse entendimento, tem muita coisa errada que precisa ser resolvida. Jesus não se movia pela necessidade. Irmãos, não era a necessidade que movia Jesus. Jesus só era movido pelo propósito. Não era a necessidade que movia Jesus. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Dentro do propósito, nós seremos tentados a nos mover pela necessidade. Dentro do propósito de Deus na nossa vida, muitos de vocês serão tentados a se mover pela necessidade das pessoas e muitas das vezes até pelas tuas necessidades. Outra coisa que Jesus ensina para a gente: Jesus não se movia pelas oportunidades. Jesus tinha uma grande oportunidade agora de virar o cara. Jesus tinha uma grande oportunidade agora de ganhar tanta gente que ele pudesse manter uma base política. Alguns discípulos, tipo Judas tinha uma mente revolucionária. Judas achava que Jesus, ele era um Che Guevara da vida. Quando Jesus falava de reino de Deus, na cabeça de Judas imaginava que Jesus iria à terra, montar uma milícia, homens, e iriam confrontar o Império Romano. Essa era a mentalidade de alguns discípulos. Eles achavam que o reino de Deus seria estabelecido destruindo o Império Romano fisicamente. E é tipo assim, Jesus agora é a oportunidade. Agora a gente tem a opinião pública ao nosso favor. É uma grande oportunidade, mas Jesus não se movia por oportunidades. Fala para o irmão que está se relacionando, essa jornada do propósito. Não pegue atalhos. Irmãos, nós seremos sempre tentados para você ficar preso a quatro paredes, para que você não viva, não caminhe dentro desse processo que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você cresça, mas você tem que aprender que algumas vezes, fecha teus olhos, você vai curar os enfermos em nome de Jesus. Você vai expulsar os demônios em nome de Jesus. Você vai pregar o reino de Deus em nome de Jesus. Você vai ensinar sobre o reino de Deus em nome de Jesus. Você vai fazer as obras de Cristo na terra. Mas nunca negocie. Nunca negocie o estar com Ele por causa de um avivamento. O estar com Ele é mais importante. Feche os teus olhos agora. Eu queria te convidar a fazer uma oração. Na categoria de suspeita, você não está trazendo uma revolução na esfera ao qual Deus inseriu e introduziu a sua vida. Mas nesta noite Ele quer mudar esse quadro. Nesta noite Ele quer reverter este quadro. Nesta noite Ele quer te trazer de volta para um alinhamento com Ele. Em nome de Jesus. Oração ao Senhor. Aleluia. Abra sua boca e faça uma oração ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, nós clamamos o seu nome. Espírito Santo, nós queremos dizendo: eis ali o meu filho amado. Eis o meu filho amado. Eis o meu filho amado. Tenha a revelação, a certeza desse amor. Eu te amo, Jesus. O seu amor me alcançou. O seu amor tem tomado o meu ser. É Ele que tem me dado o destino. É Ele que tem me levado até que você ama Ele. Então fala com toda a tua força. Te amo. Te amo.
O amor dele me constrange e me consome.